haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se hoje Deus te fizer uma pergunta, em que direção você está olhando? Para onde você está olhando? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a gente está olhando muito para as circunstâncias. O cenário que este homem, o profeta, está vivendo aqui, é um cenário muito crítico. Abacuque, ele começa a se queixar, a clamar, e ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não a salvarás. A situação que ele está vivendo aqui, irmão, é uma situação espiritual tão complexa, que ele vai da trajetória da dúvida para a adoração. Ele vive um momento de dúvida, e até chegar, ele vai passando por um processo até chegar à adoração. Porque Abacuque está vivendo o medo. Ele vive o medo das circunstâncias das quais ele e a nação estão vivendo. Ele vive um período muito crítico em Judá. Por quê? Porque o país no qual ele vive aqui, onde está sendo expressado Judá, havia caído no auge da reforma de Josias. Josias tinha feito uma reforma muito grande na nação. Ele tinha tirado os altos, a idolatria havia sido caída, jogada por terra. Mas no mesmo tempo em que ele fez essa reforma toda, vendo a violência que estava acontecendo dentro da nação, os ricos prosperando, subjugando os pobres, ele vai vivendo ali também uma guerra ao redor da nação. Por quê? Porque a Babilônia está subindo. A Babilônia está indo de encontro a Judá, e ela vem assolando todas as cidades. Ela vem aprisionando todo mundo. Ela começa a se acender, ela começa na verdade não é Babilônia, aqui é Babilônia em ascensão à Síria, porque ela está lutando com a Síria, então ela vem devorando todo mundo que está ao redor ali. Mas ela está indo em direção a Judá, a Israel. Ela passa um cerol ali, nas nações que estão ao redor, a Síria, Egito, ela vem comendo todo mundo, ela vem se acendendo, ela vem se tornando uma nação muito poderosa. E o objetivo dela agora é chegar também e pegar Israel também. Então tudo isso o profeta está vivendo. Ele está vivendo toda essa situação. Ele começa a ver essa circunstância que está diante dele. Embora ele creia que Deus existe, mas ao mesmo tempo ele está crendo que Deus se retirou daquela situação. A impressão que o profeta tem aqui é que as palavras que Deus proferiu foram esquecidas. A sensação que ele tem é que Deus virou as costas. Ele está clamando por violência, ele está clamando por iniquidade, mas a sensação que ele está tendo é que Deus não está dando mais atenção para aquilo. É como se Deus não tivesse ouvido mais o clamor do profeta. Por quê? Porque ele está vendo, ele está olhando para as circunstâncias atuais da nação. Ele está vendo que as coisas não estão acontecendo pelo fato de ele estar se queixando, de estar se clamando. Ele está observando que isso não está mudando. A sensação que ele tem é que Deus se retirou do cenário. E o que nós estamos vivendo hoje é essa sensação, porque nós estamos olhando para as circunstâncias das quais nós estamos vivendo. E muitas vezes a circunstância que nos leva a viver faz a gente ter a percepção como o profeta tinha, de que o profeta, ele sentia que Deus não estava mais dando atenção para aquela situação. Ele diz: Deus não pode ser encontrado. Deus não pode ser encontrado.
Porque ele está clamando, ele está vendo que as coisas estão acontecendo. E eu fui observando aqui, eu fui notando, ele vê que a mão de Deus não se manifesta mais. Porque a fixação dele era nas circunstâncias e na situação que ele estava vivendo naquele momento. Abacuque, ele é oprimido. Ele é oprimido pelas circunstâncias existentes ao redor dele. Aquela guerra toda que estava acontecendo. Ele vê a Babilônia subindo. Ele vê as guerras. Ele vê que dentro do cenário, dentro do país ao qual ele está, era um querendo ficar melhor do que o outro. Ele pensa assim que nada além da violência e iniquidade. Tudo que ele está olhando, ele está pensando na violência e na iniquidade. Por quê? Porque os homens estão sem controle. A visão dele é que os homens estão sem controle. Por quê? Porque o cenário era de violência, o cenário era de contenda, era briga, de litígio, a lei se afrouxava. As pessoas do judiciário afrouxavam como se não tivesse justiça mais dentro da nação. E ele está clamando, está se queixando, ele está se queixando, porque a visão dele está focada naquela circunstância. E todas as vezes que nós nos focamos muito nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, a visão que a gente tem é que Deus não está te ouvindo mais. A visão que a gente tem é que Deus, ele virou as costas para você, e agora ele está dizendo assim, em outras palavras, você se vira. Essa é a impressão que o profeta tem, porque ele clama: até quando eu gritarei violência e não salvarás? Até quando? Porque a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele está dizendo, em outras palavras, que os homens perversos controlam o sistema judiciário, derrubam as decisões judiciais. A lei só favorecia os grandes. É como se tivesse uma nação que não tivesse mais governo. Essa era a sensação que o profeta tem. E todas as vezes que nós nos focamos nos problemas, a visão que a gente vai ter é só das circunstâncias. E Deus me trouxe hoje aqui. Eu não tinha propósito nenhum de pregar hoje, mas essa palavra ela queimou quando eu saí de casa. Eu falei, quando acontece isso, eu falei, Senhor, alguma coisa vai acontecer lá. Então eu quero dizer para você: tira o foco dos teus problemas, tira a visão das circunstâncias que te assolam, tira a visão daquilo que te prende, tira a visão daquilo que te paralisa, tira a visão daquilo que tenta te colocar tristeza, te colocar no abate, porque ele sai do medo para a adoração. Aleluia. O Senhor, ele nos chamou para estar aqui, não para olhar para esse cenário, não para olhar o que está acontecendo aqui, diante dos problemas que a gente está vendo. O Senhor nos trouxe aqui porque quando nós começarmos a adorar o Senhor neste lugar, a nossa visão ela vai começar a mudar, porque a primeira visão que ele tem é a visão dos problemas, das lutas, dos problemas que estão ao redor. E a gente vive isso aqui. A gente está vivendo isso aqui. E o Senhor me trouxe hoje aqui porque Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer alegrar o meu coração. Deus não quer que a gente fique conectado nos problemas, nas batalhas, nas lutas, nas adversidades, porque se Deus te chamou para uma grande obra, Ele quer que você fique fixado nessa grande obra. A partir do momento que o profeta estava olhando para esses problemas, a sensação é que Deus virou as costas para ele. Enquanto ele estava olhando para a circunstância da nação, que estava gritando violência, e Deus não respondia, ele não conseguia ver outra dimensão. E Deus quer te levar para uma outra dimensão. Deus quer te levar para uma outra visão. Porque quando o povo de Israel foi levantado, as tribos, os príncipes que foram escolhidos das tribos para poder ir visitar, fazer um reconhecimento de 40 dias. Eles olharam a terra que manava leite e mel. E quando chegaram para dar o relatório, a Bíblia diz que 10 homens, 10 tribos, eles disseram assim, que verdadeiramente a terra é boa, mas a terra tem obstáculos, tem gigantes,
A terra vai ser difícil de conquistar, porque eles se viram pequenos diante da circunstância que eles estavam olhando. Eles se viram pequenos, e todas as vezes que você se vê pequeno diante da circunstância, é porque você não está entendendo que você tem um Deus que é Pai, que está acima de todas as coisas, que você é filho, e que você é filho, você consegue vencer essas batalhas, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que só 2 homens mudaram a visão. Eles são grandes, mas não vão partir para cima. Deus quer que a gente prossiga, não fique prostrado olhando para as adversidades, para os problemas, para as lutas, porque todas as vezes que você foca na adversidade, a tua visão ela fica presa, você não consegue olhar. Por isso que Deus chamou Abraão: sai da tua tenda, sai da tua tenda, sai daquele que limita a tua visão, sai deste lugar, vem para fora e olha e vê aquilo que está diante de você. Porque todas as vezes que você vai para um lugar onde você consegue ver de uma forma bem ampla, você consegue visualizar melhor. Deus da glória, aleluia. Enquanto ele está aqui olhando, enquanto ele está vendo os problemas da nação, as guerras que estão ao redor, ele não conseguia ver Deus. Deus santo, aleluia. Ele não conseguia ver Deus, ele não conseguia ver a mão de Deus manifestar, ele não conseguia pensar além daquilo que estava acontecendo, aquela violência, iniquidade, os homens totalmente sem controle. Para onde tu está olhando? Porque se eu ficar olhando para os meus problemas, eu não consigo caminhar. E Deus não quer que a sua fixação fique nessa visão circunstanciais. Ele está aqui, ó, gritando o peso que viu o profeta Abacuque. Olha o peso que viu. Até quando, Senhor, clamarei eu? Ele está se queixando, porque ele está vendo a situação adversa e ele está vendo assim: Deus não faz nada. Deus não faz nada. Ele está vendo o bicho pegar e Deus não faz nada. Ele diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Olha só. Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e também quem suscite a contenda e o litígio. A visão dele é essa: a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Onde está a tua visão? Para onde você está olhando? A Bíblia diz que ele, então, ele dá uma guinada. Ele sai do natural, do que ele está vendo, e ele vai para o sobrenatural. A Bíblia diz que ele, no capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele vai para a torre de vigia, ele vai para o lugar de oração, ele vai para o lugar onde ele consegue ver Deus. Ele tira o foco da circunstância e agora ele está olhando para aquele que é o autor, é o consumador da fé dele. Ele sai de uma dimensão e vai para outra. Deus quer te tirar deste mundo tão pequeno e olhar para a grandeza daquilo que ele tem preparado para você. Ele está te tirando. Nessa noite a tua visão não vai fixada mais na luta. Vai para uma outra dimensão, porque nessa dimensão Deus tem algo contigo. Maravilha. E ele fala para Abacuque, então, respondeu e diz: escreve. Porque se é para escrever, é porque eu tenho algo para falar. Fique preparado no lugar aonde virá a resposta. Aleluia. Fique preparado no lugar onde Deus vai falar contigo. Tira o foco dos problemas, das circunstâncias que está vivendo. Vai para uma outra dimensão, vai para um outro patamar, vai para um outro lugar. E esse lugar que Deus quer é o lugar que ele vai mostrar o sobrenatural dele. Porque ele diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Deus de maravilha. Escreve, Abacuque, porque a visão não é para agora. Escreve de um jeito que até aquele que vai passar correndo consegue ler. Escreve. Vai buscar o Senhor numa outro patamar. Sai, tira a tua visão das lutas que você está vivendo. Vai. Eu vou subir. Aleluia. Aguarda, estarei. Deus tá bom. Eu vou para a torre. Eu vou para uma outra dimensão. Aleluia. Maravilha. Eita glória. Vai. Eu vou subir, porque eu sei que a Babilônia vai subir. Eu sei que Judá será tomada. Mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar para Deus. Aleluia. Eu vou olhar para aquele que tem o poder de mudar a minha história. Eu vou olhar para aquele que tem o poder de mudar a circunstância. Eu vou olhar para aquele que tem a provisão. Escreve a visão. Oh, maravilha, Jesus. Porque é para um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para fazer aquilo que Ele pretende fazer na tua vida, na minha vida. Deus tem um tempo, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Há um tempo de cantar, há um tempo de chorar. Mas eu creio que chegou o tempo de cantar, porque se você está chorando, se você está sofrendo, se você está passando por tudo isso, está chegando o tempo de cantar. Tem alegria chegando da porta de Deus aqui, irmão. E eu estou tomando posse porque eu não estou olhando mais para os meus problemas. Eu estou olhando agora para aquele que pode mudar a minha história. Quando o povo sai do cativeiro, ele diz assim: muda a minha sorte, muda a nossa sorte, Deus, muda a nossa sorte, muda a nossa sorte. Vai para o lugar onde Deus pode falar contigo. Pega esse emaranhado de coisas que está te aprisionando, que está te agarrando na terra, e vai para a oração, vai para a adoração, vai. Sai deste medo, das circunstâncias te pegar. Ele vai da confiança, da queixa para a confiança. Ele sai da queixa e agora ele vai confiar em Deus. E Deus, quando nós vir para cá, Deus falou assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Confia nele. Confia nele. Confia nele. O interessante é que ele sai. Agora ele está numa torre, recebendo a direção de Deus. E ele diz assim: que o justo viverá pela fé. Se não me engano, Hebreus 10, 34, se não me engano, repete que o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Deus não quer que ninguém retroceda por causa das batalhas que está sofrendo. As batalhas só servirão para te aprimorar, para te fazer melhor. Ei, ele sai. Quando ele chega aqui no capítulo 3, agora ele já mudou. Agora ele já começa a cantar. Ele faz uma oração com uma poesia. Ele começa a declamar diante de Deus. Ele faz uma oração, né? Aqui no capítulo 3 fala que ele faz uma oração sob uma forma de canto. Ele começa já a cantar. Ele começa a cantar. E ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra, porque a obra é dele. A obra é dele. A obra é dele. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Eu sei quando a tua mão descer na terra. Lembra-te que eu sou teu servo. Quando a tua mão descer na terra, lembra que eu sou teu servo. Lembra da tua mão descer na terra. Lembra da tua misericórdia. Para sai,
da misericórdia. Aleluia, Deus. Lembra, Deus? Glória a Deus. Lembra que eu tenho te seguido. Aleluia. Lembra que eu tenho andado em retidão contigo. Glória a Deus. Lembra? Oh, lavar a Glória a súbia. Deus. Eu ouvi uma coisa hoje interessante. Que quando Satanás foi ter, né, no meio dos filhos de Deus ali, e que o Senhor falou assim: tu viste meu servo Jó? A palavra diz: tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, né? Justo, que se desvia do mal. Olha para ele. Deus estava falando assim: olha para ele, igual a ele na terra não tem. Oh, Deus santo, aleluia. Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo o teu caminho. Glória a Deus. Porque quando se fala de caminho, se fala de duas coisas importantes. Se fala de maneira de andar e fala de estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida que você está tendo diante do Senhor? Qual é a forma que você está caminhando nessa terra? Você está andando em retidão com Ele, com integridade? Porque se você está, Ele vai dar testemunho de você. Aleluia. Quando o inimigo apontar alguma coisa: viste o meu servo Luiz, viste minha serva Jaqueline, Aleluia. ele vai olhar para você e vai falar: viste, ela está andando, e ela vem, o mal vem para cá, ela se desvia para lá, o mal vem por aqui, ela se desvia para cá. Onde o mal da vida, ela vai se desviando, vem as terras, ela se desvia, vem as terras, ela se desvia, vem a cá, ela se desvia. Ei, a lava sai, João, a lava sube, a metade, a lava raia. Tudo que vem de lá de ruim, ela vai sair, vai se desviando. Olha para eles. Glória a Deus. Aviva, Senhor, tua obra. A obra de Deus precisa ser avivada neste tempo. Onde a apostasia está pegando muita gente dentro de casa, tem muita gente que não sai mais, que não crê mais, porque está olhando para a circunstância. Meu Deus. E Deus quer começar a mudar a forma de olhar. Em nome de Jesus. Como é que você está vendo? Para onde você está olhando? Aí, quando ele chega no versículo 17, ele está dizendo assim: ó, pode faltar isso aqui. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, olha, ainda, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, mesmo que o inimigo venha assolando, tirando tudo de você, ele diz assim: ó, tem uma coisa que é importante. Apesar de tudo isso, apesar dessas batalhas, dessas guerras, apesar dessa perseguição, apesar de eu, no primeiro momento, não ver Deus, achar que Deus virou as costas para mim, ele diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei no Deus da minha vida. Porque Abacuque está dizendo que a fonte da alegria dele é Deus. Aleluia. Eu posso estar desempregado, mas a fonte da minha alegria é Deus. Eu posso estar enfermo por um momento, mas a minha alegria é Deus. Eu posso estar passando por isso, mas a minha alegria é Deus. Deus quer alegrar o teu coração nessa noite, mas Ele precisa que você saia desta circunstância existencial da tua vida. Tira a tua visão dos teus problemas, tira e começa a elevar para o sobrenatural. Vou começar a olhar para Deus, vou começar para aquele que tem o poder de mudar a minha circunstância, de escrever uma nova história. Deus está te falando nessa noite, é desta forma que Deus quer tratar contigo neste dia de hoje. Ei! Deus, aleluia. Coisa linda, Pai. Meu Deus. A fonte da alegria é em Deus, não nas circunstâncias. Oh, aleluia! A Babilônia trouxe um resultado muito catastrófico para Judá. E tudo que essa guerra ia fazer sentir muito. Porque foram levadas muitas pessoas para lá.
Só ficaram os miseráveis. A cidade de Jerusalém foi toda tomada, destruída, os muros arrebentados, as portas queimadas. Quando Neemias recebe a notícia, ele chega até a chorar, porque o que veio sobre eles era algo difícil demais. Talvez veio algo difícil demais na sua vida hoje, que você está vivendo e você está buscando uma resposta de Deus. Mas Deus não está falando nada contigo porque a tua visão está no teu problema, nas tuas batalhas, nas guerras. Mas Ele está dizendo para você: vamos adorar. Aleluia. Vamos adorar. Glória, glória a Deus. Vamos adorar. Está doendo? Adore. Está difícil? Adore. Está sem dinheiro? Adore. Glória a Deus. Está enfermo? Adore. Aleluia. Adore. Comece a adorar. Glória, glória a Deus. Por isso que é importante a adoração. Aleluia, Jesus. Por isso que é importante você cantar louvores. Amém, Jesus. Por isso que é bom você declarar para Deus. E essa adoração ela tem que sair de dentro para fora. Aleluia. Em Joel, ele fala: rasgue o teu coração e não as tuas vestes. Oh, aleluia. Rasgue o teu coração diante de Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Ah, quando você não tiver nenhuma palavra para dar para Deus, adore. Toda glória. Quando você não tiver o que falar para Ele, adore. Porque Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de você. Hoje eu estou mudando o teu cativeiro, Israel. Chegou a hora de voltar, chegou a hora de restaurar a tua sorte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e vou te sustentar com as minhas mãos. Povo meu. Pode estar tudo virado, pode estar tudo virado, mas eu vou entrar. Ele sai da queixa para a confiança, ele sai do medo para a adoração. Amém, irmãos? Já passei um pouquinho. Tira a tua visão do que faz você ter medo. Tira a tua visão dessa queixa, porque se queixar é muito fácil diante de Deus. Quero ver você adorar, porque adorar quando tudo está bem é muito fácil. Adorar quando a minha conta está cheia, a despensa está abastecida, quando eu estou cheio de saúde, é muito fácil. Quero ver adorar quando tudo vai mal. Por isso, Ana, que é bom te adorar. Quando eu saí de casa, eu falei com Débora: tira um momento para adorar o Senhor. Tira um momento para adorar. Dá atenção para Ele. Dá atenção. Às vezes eu estou na cozinha fazendo alguma coisa lá e eu boto louvor. Quando não é pregação, eu boto louvor. Eu não fico sozinho na cozinha. Aleluia. Vou ouvir o que Deus tem para falar. Quando eu sinto que Ele não vai falar nada, eu pego e boto na adoração. Eu vou adorar. Aí eu fico lá, eu fico bem dançando. Eu esqueço a panela no fogo, eu estou lá. Eu só não me espero. Coisa linda. Lá em casa na hora do almoço, para tu ver. Estou marchando lá. Entendeu? Estava vendo o pastor Alex Gonçalves, vou encerrar. E ele falou que quando estava falando sobre o querubim antes da queda, ele disse que o querubim, quando ele foi construído por Deus, criado por Deus, a
musicalidade passava por ele. E essa musicalidade fazia um som de tambores. Eita glória. Manada suíca. Aí ele pediu o baterista para fazer o barulho. Aí o baterista batia a bateria. Aí era assim. O louvor quando chegava diante de Deus era assim. É desse jeito que chega diante de Deus. Olha como a súbia, né? Como a nara sai. Oh, aleluia. Chega desse jeito. Glória. Oh, Aleluia. meu Deus, é forte o negócio aqui. Oh, Meu Deus. Papai, que isso, papai? Ela vai ser. É de que eu não bagaio. aleluia. Aleluia. Do sangue. Meu Deus. Do sangue. Estou sentindo Deus na casa. Ai, Estou sentindo a presença, adoração. Deus quer adoração. Não importa a quantidade de pessoas aqui dentro. O que importa é o que sobe diante dele. A adoração sobe. Oh, Ei, labaraçu, micai, enderebácia. Amandu condarabagaio. Meu Deus da glória. Tira. aleluia. Vamos mudar a nossa visão. Glória. Aleluia. Tá difícil, tá? Mas Deus vai mudar. Meu Deus. Amém, irmãos? Se eu ficar aqui, eu vou embora direto. Aleluia. Aleluia.